Como é que é, minha gente? Sejam muito bem-vindos ao live número 135 das sextas-feiras ímpares. Hoje, dia 23 de janeiro de 2026, cá estamos nós, num dia em que recebemos a alerta que vai cair neve, vai cair pedradas de gelo do céu. Vamos lá ver como é que é, como é que não é. Mas olhem, dado outros motivos que não propriamente a queda de neve, o Roberto hoje não pode estar com vocês em live, então eu gravei esta sessão um bocadinho antes dela ir para a live, não é? À mesma hora eu vou estar em Coimbra, se tudo correr bem, não é? Se a neve deixar, a tal da neve deixar, dar aí uma sessão num evento presencial. Mas olhem, o que nos traz cá hoje, meus amigos, faltam lindos no meu negócio, o que é que eu faço para combater a escassez de leads? Quem é que desse lado aí? Contem no chat, porque eu não estou neste preciso momento em live, isto aqui é uma gravação, mas eu estou de olho no chat com toda a certeza absoluta. Contem-me aí quem é que tem negócio de leads e quem é que muitas das suas vezes tem esta dependência da sorte, não é? E tem uma falta de previsibilidade, essa agonia, não é? A agonia da falta de imprevisibilidade no seu negócio e às vezes anda aí atrapalhado. Contem-me tudo aí no chat que eu quero saber. E olhem, sem mais demoras, pô, porque isto é assim, é a tudo lá bitece, é sexta-feira e a seguir bem o sábado e o domingo e depois a segunda, vocês já sabem como é que funciona, então não há tempo a perder, meus amigos. Vamos para o conteúdo. Não, ei, calma, assim grande? Caralho, eu até vou hoje aqui, nem ligo o ar-condicionado, pera lá. Na última sexta-feira ímpar eu fiquei sem luz aqui neste escritório. Então eu nem ligo, estou aqui ao frio, portanto vou a tudo lá bitece, que isto é para abolir, minha gente, é para trabalhar. Bora, 135 malta, e olhem assim, quem deu por ela, já estamos a 23 de janeiro, não sei, quem não reparou ainda, já está quase o primeiro mês do ano, já foi à vida, mas pô, e a vida não passa a correr. Falta o mesmo negócio, o que é que eu vou fazer? Objetivo para a sessão de hoje, mostrar diferentes gargalos que negócios e serviços que dependam de leads eles enfrentam no seu dia-a-dia e que muitas das vezes isso lhes tira o resultado. Check? Então, vamos lá. Um negócio que vende serviços precisa de forma recorrente estar a vender a novos clientes, não é? Captação, é importante sim eu cuidar daqueles clientes que eu já tenho. Há três formas, assim, digamos, do negócio de serviços e ele conseguir prosperar. Há três formas de ele conseguir fazer mais dinheiro, vamos dizer assim. Uma é captando novos clientes a toda a hora, e para mim isto aqui, por muito que os outros dois pontos já estejam muito bem aliados, há de sempre precisar de captar novos clientes, porque a vida é mesmo assim, e os que estão vão e a coisa roda, e assim vamos. Ou outra é tu ires aumentando o teu ticket médio para que com os mesmos clientes, ou às vezes até menos, consigas fazer ainda mais dinheiro. E o outro é o LTV, não é? Conseguires fazer com que um determinado cliente ele te compre mais vezes, ele fique com uma recorrência maior contigo, tá? Então, o ideal é nós trabalharmos em paralelo estas três formas de nós aumentarmos o nosso negócio. Novos clientes, continuar a aumentar a minha precificação para aumentar a minha rentabilidade, ou às vezes até aumentar a minha eficiência para aumentar a minha margem de lucro, não é? E agora com o IA isto acontece muito, de que o nosso custo de produção baixa e então mesmo nós precificando o mesmo nós podemos estar a ter mais lucro, que no final do dia para o negócio é o que importa, é o lucro. Ou então, eu ia em paralelo, não é? Eu cuidar cada vez mais dos meus clientes, trabalhar muito bem com NPS e perceber qual é que é a satisfação ou insatisfação dos meus clientes e tentar sempre prolongar o tempo de vida de um determinado corrente associado ao meu serviço. Esse é sempre o objetivo, tá? Hoje eu vou-me focar muito aqui na parte da captação, certo? Que é na recolha de leads. E é exatamente aqui que entra a captura de leads, não é? Nos negócios tem esta dependência aqui de novos contactos. Mas olhem, amigos, vamos pôr aqui... isto fica um bocado pequeno, mas não interessa, eu leio que está lá. Vamos pôr aqui alguns pontos nos is antes de começarmos aqui com... ler esta jornada aqui, não é? Onde é que encontrar os gargalos, onde é que está o gargalo para eu não ter mais leads, não é? Qual é o motivo pelo qual eu não tenho mais leads? Antes de lá chegarmos, é bom que vocês tenham isto aqui em consideração. O cliente ele tem mais oferta do que nunca, sabe? Então vocês não olhem para o vosso serviço como se fosse a última bolacha de pacote. Não é, amigos? O pacote está cheio de bolachas e cada vez há mais pacotes e há mais bolachas. É isto que está a acontecer. Tá bom? Então o cliente tem cada vez mais oferta e isto aqui é inequívoco. Existe também um montão de ruído nas redes, tá? Então isto quer dizer que se tu não fazes ruído, tens um problema, porque existe um montão de concorrentes teus que estão a fazer exatamente o ruído para o teu cliente-alvo, e depois existe outra coisa, que são ofertas complementares ou paralelas, às vezes não necessariamente
um concorrente direto teu, mas que acaba por ir buscar o dinheiro do teu cliente-alvo e oferecendo-lhe uma solução paralela e não propriamente uma solução igual à tua. Então, tens esta consideração aqui, que eu para me posicionar, eu para mostrar mais e eu para captar mais leads, eu tenho que ter este ponto em consideração que o meu cliente cada vez ele tem menos paciência, menos pachorra, porque há um montão de pessoas a dizer um montão de coisas, e um diz uma coisa e o outro diz outra, e depois há um montão de anúncios, e há um montão de informação, e há um montão de diferentes soluções para o mesmo problema, e aqui entra a tal concorrência paralela, e às vezes o meu cliente nem sequer consegue decidir, e assim vai, e é dentro deste ecossistema altamente ruidoso que eu estou, e portanto tenho que saber como é que funciona, como é que são as regras do jogo. O cliente também tem pouco tempo para te dar, e então quando eles vêm de redes sociais, meus amigos, o dedo de ferro nas redes sociais, não é? Então a malta tem pouco tempo na internet, há muito estímulo, não é? Quando nós estamos na internet há muito estímulo, há muita coisa que a gente pode ver, nós queremos consumir um montão de informação em pouco tempo, então pensei sempre assim, que é, ou eu sou objetivo naquilo que faço, e as pessoas entendem realmente que eu tenho muito valor para lhes entregar ou tenho um problema para lhes resolver, ou então eu vou ter um problema, porque as pessoas não me vão dar tempo. E se as pessoas não me dão tempo, se vocês não ouvem esta sexta-feira ímpar, vocês não querem saber do Roberto Panada, vocês não querem saber dos produtos do Roberto Panada, e assim vocês vão à vossa vida. Então, tempo é dinheiro. Eu preciso de tempo de antena do meu cliente para eu lhe conseguir fazer passar a minha mensagem, só assim que eu vou vender, porque se ele não vir, ele não compra. Check. Ele é mais informado que nunca. Lembrem-se então isto aqui com a IA, que o vosso cliente ele é muito mais informado do que antigamente face àquilo que são as necessidades do seu negócio, tá? As necessidades do seu projeto, ou do que for, não é? Portanto, falamos aqui de não só de negócios, mas para quem vende serviços. Eu se chamar um eletricista à minha casa, antes de chamar o eletricista, eu já fui ao ChatGPT perguntar tudo e mais alguma coisa, certo? Eu já sei as voltagens e o que é, o que é que pode ser e o que é que pode não ser. Isto é um facto. O vosso cliente ele é mais informado que nunca. Às vezes a informação que ele tem não é propriamente a informação mais precisa e isso pode ser um problema para ti. Facto. Mas a verdade é que ele tem hoje mecanismos para o educar que antigamente não tinha. Tá? Então a informação ela chega de uma forma cada vez mais barata e abundância e com qualidade também às pessoas. Então vocês não partam do princípio que anda toda a gente a comer gelados com a testa, é todo um monte de burros, eu vou fazer isto assim mais ou menos e meio que passa. Gente, essa era meio que acabou, tá bom? Então considero também que o custo de aquisição de clientes ele não para de subir, nem vale a pena falar sobre isto, né? Portanto os anúncios cada vez estão mais caros e por muito também por estes outros fatores que eu falei, por mais concorrência, mais ruído, mais dispersão, mais educação, tudo, taxas de conversão tendem a cair, se eu já não é na primeira página que elas apanham, elas se registam, já tende a não ser assim, tá? As pessoas informam-se muito mais antes de tomar uma decisão, então isso faz com que leads e CAC, não é? Custo de aquisição de cliente, ele fique mais caro para toda a gente de uma forma geral. Reter um cliente ele vai ser sempre mais fácil do que adquirir um novo cliente, não é? Trabalhar na LTV, falamos sobre essas 3 metodologias de fazer mais dinheiro, e a teu favor, nunca existiu tanta tecnologia e automação como hoje, portanto, com menos recursos consegues fazer muito mais. Esta é a parte boa aqui, é a parte que também tens de ter consciência, só precisas é de saber o como, porque as ferramentas estão lá, a tecnologia está lá, é possível tu hoje tornar-te uma pessoa e uma empresa muito mais eficiente. Eu não sei como, eu vou procurar. Olha, laboratoriodaia.com, tudo junto, não há cá espaço, não há cá atrasos, tudo junto, começa por aí. Onde falham os negócios de serviços? O maior problema costuma ser a falta de clareza no gargalo e a visão para o próximo passo, não é? Muitas das vezes as pessoas nem sabem que têm um problema. Isto é, elas sabem que têm um problema porque falta dinheiro, não é? Ou falta resultados, ou falta movimento, ou falta previsibilidade. Pá, ali há alguma coisa que isto não está bem ou podia estar muito melhor. Então elas sabem que têm um problema, mas elas não conseguem olhar para o problema que têm e entender o que está por trás desse problema. Ou não conseguem até entender como resolver esse problema. Estão a ver? Existem aqui, quando nós estamos a falar de leads, não é? E captação de leads, existe todo aqui existe um processo, existe um mapa, existe uma jornada. E desde que a pessoa, enfim, nunca ouviu sequer falar sobre nós, até que a pessoa fez como nosso cliente, existe toda uma jornada. E dentro dessa jornada podem haver aqui diferentes gargalos que fazem com que as pessoas se afastem da nossa oferta. Tá? E muitas das vezes o que acontece é que a pessoa, primeiro, ela nem conhece essa jornada, não é? O empreendedor nem conhece essa jornada e depois, segundo, muitas vezes ela não tem capacidade sequer de entender qual é que é aqui a causa e efeito, não é? Portanto, eu sei que não tenho os resultados que eu queria, mas eu também não consigo fazer aqui um diagnóstico e, minha gente, isto é como na medicina, se eu não consigo fazer um diagnóstico, como é que eu vou curar? Não é? Então não cura, vai andando até que, olha, depois paralisou-lhe uma perna, depois, olha, já arrastava, até que, olha, fostes para a cova.
Etapa 1, vamos nós mapear aqui a jornada e entender onde é que podem estar aqui alguns dos gargalos e alguns desafios de diferentes negócios que estejam aí desse lado. Pré-lead. Pré-lead isto é o quê? É antes de fazeres qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas começam pelo o meu problema é falta de leads. Não, amigo, o teu problema está ainda muito antes das falta das leads. É que tu nem sequer sabes o que é falta de leads, não é? Ou aquelas empresas que dizem, eu quero mais leads. Quantas, amigo? Quanto? O que é mais leads? Qual é a tua previsibilidade com essas leads? Então nós precisamos de entender um bocadinho melhor como é que funciona o nosso próprio jogo antes de o querer jogar, não é? Tipo, não saltar etapas aqui dentro do processo. Então, e por falar em processo, falta de processos muitas vezes é um grande desafio das empresas, não terem processos mapeados sequer, portanto, sabem, acho que é malhotas, a lead entra, pois nem sabem onde é que está, nem sabem se ligaram, nem sabem que feedback deu, nem sabem porra nenhuma. Então, portanto, isto nem sequer existir um processo, não é, para trabalhar estes mesmos contactos e fazer aqui uma curadoria, fazer aqui um follow-up e até mesmo levá-los para o fecho, não é? Muitas vezes esta falta de processo é um bocado olhem, se for o patrão faz de uma forma, se for a funcionária faz de outra, se for o estagiário faz de outra, se for alguém aleatório que atende o telefone da empresa vai fazer de outra forma completamente diferente. E isto não faz sentido, gente. Pensem sempre assim, sempre que alguém está a falar com vocês para contratar o vosso serviço, é potencial dinheiro que está do lado de lá. E quando, gente, é tão difícil fechar clientes, tão difícil que quando a comida nos cai no prato, nós não nos podemos fazer de esquisitos, tá? Não nos podemos fazer esquisitos, nós temos que fazer as coisas bem feitas para que consigamos avançar, tá? Então falta de processo é realmente um desafio. Muitas vezes falta também de ferramenta, desorganização, não é? Não vão à CRM, não tem landing pages, enfim, não tem ativos digitais, vamos dizer assim, como um todo, que vão ajudar neste processo, não é? Falta de objetivos também, que é quantas leads é que eu preciso do meu negócio para eu gerar o resultado que eu quero. Sabem? Porque malta que diz que eu quero mais leads, tá, mas quantas mais leads é que tu queres? E que investimento é que tu precisas para chegar a esse número de leads para atingir a faturação que tu queres? Não é? Nós, para termos conhecimento sobre isto aqui, nós precisamos de tangibilizar as coisas, não é? Não é só dizer, eu preciso mais leads. Quantas, amigo? Quantas? E quanto é que isso nos vai custar? Vamos meter projeto para isso. Certo? Então falta de objetivos. Muitas vezes as pessoas estão simplesmente nem sabem se é bom, se é mau, se está caro, se está barato. Porquê? Porque não há um objetivo definido, não é? Não há uma visibilidade sobre os KPIs. Não sabemos se está barato, se está caro, quanto é que eu posso pagar por uma lead, quanto é que eu posso pagar para adquirir um cliente. Falta visibilidade muitas vezes sobre este tipo de métricas. Falta de automação também em todo o processo, tende a ser também um gargalo. Então, reflete tu agora aí sobre os projetos em que tu estás envolvido, que careçam de leads, e questiona-te sobre estes pontos aqui. Eu tenho isto, é aqui que está o meu problema? Às vezes sim, às vezes não. Eu vou trazer aqui 5 etapas e às vezes os problemas têm todas as etapas. Todas as etapas têm um problema. Outras vezes há certos pontos dentro deste processo que já estão muito bem lapidados dentro das empresas e o problema não está ali, o problema está lá mais à frente. Então, o importante é que tu reflitas sobre isto e não negligencies a importância de nenhum destes pontos que eu aqui estou a trazer, tá? Se tu, não, o meu problema não é esse, o meu problema são os anúncios. Gente, os anúncios são só a fachada, não é? Por trás da fachada existe muito trabalho que tem que ser feito e que tem que ser construído, porque senão os anúncios vão flopar. Outras vezes o problema está na segunda etapa, quando começamos na captação do tráfego, e muitas vezes o problema está pelo tráfego ser pouco, o investimento é pouco, e claro que não há leads, investes 5 euros por dia, querias o quê? Querias 50 mil leads por mês, era isso que tu querias? É inviável, é falta de conhecimento destas métricas de performance, não é? Da pessoa ter uma expectativa completamente desajustada face àquilo que está a fazer. Estão a ver? Então, se eu faço pouco, eu não posso querer muito. Isto funciona em tudo na vida, inclusivamente dentro dos negócios, inclusivamente dentro do digital, para os negócios, não é? Então, se eu faço pouco tráfego, eu quero muitas leads, como assim? Não é? Não bate uma coisa com a outra. Eu quero muitas leads, eu preciso muito de tráfego, e preciso de o qualificar, e preciso de ter taxa de conversão em cima desse tráfego, e preciso ter processos alinhados para que eu consiga dar vazão a esse volume que eu estou a gerar. Não é? Se eu tenho pouco tráfego, é natural que eu vá ter poucas vendas. Certo. Se eu faço um evento para 100 pessoas, onde nesse evento eu vou fazer uma oferta, vou dizer, olha malta, a seguir vou fazer isto, quem quer? Se eu tenho lá 100 pessoas, como é que eu vou fazer 200 vendas nesse evento? Alguém me explica? Eu não sei. Não é? Então é pouco tráfego, é pouca amostra. E se eu quero fazer 200 vendas nesse evento, eu tenho que meter lá 1000 pessoas, ou 800 pessoas, ou 600 pessoas, não é? Com uma taxa de conversão
eu saber que existe pelo menos a probabilidade disso acontecer. Agora, às vezes o que acontece é a malta não tem tráfego e quer mais leads do que visitantes ao site. Estão a ver? Portanto, isso não existe. Tá? Outras vezes é público errado. E este público errado muitas vezes vem por um desalinhamento da mensagem. A oferta ser fraca ou genérica faz com que a tua mensagem ela seja pouco objetiva ou que ela ressoe muito pouco no teu cliente potencial. Isso faça com que os resultados não caiam, não é? Outra coisa que existe muitas vezes é a dependência de um canal. Às vezes até um canal que historicamente funcionou bem, as pessoas meio que ficam dependentes desse canal, ficam agarradas àquele canal, apostam as fichas todas nesse canal e depois vai saber, o algoritmo mudou, o que foi, não é? Estas dependências que existem do algoritmo, as coisas mudaram, as regras do jogo mudaram e depois vemos com a conversa de que, mas antigamente eu gerava não sei quantas leads do Pinterest, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do LinkedIn e agora não consigo gerar. Gente, isso é péssimo. Nós estamos a pôr aquilo que são os nossos resultados e os nossos objetivos nas mãos de uma plataforma, nas mãos de um algoritmo. Então não dependam só de um canal. Tá? E têm a capacidade de ser ágeis na mudança quando é necessário haver uma mudança, certo? E também, aqui dentro deste ponto, aqui na captação, é quando os ativos digitais são fracos, não é? Às vezes a pessoa, sabe, trabalha às redes, mas não tem conteúdo. Tem um site, mas tem manutenção. No Instagram, nem sequer um link na bio tem a direcionar as pessoas para o próximo passo. E por aí fora, não é? Tudo isto aqui são ativos digitais fracos. Tens newsletter? Tenho. Quando é que foi a última vez que mandaste uma? Foi para há 3 anos. Meu, é lixo. Pega nessas e-mails todos e deita tudo fora. Não serve para nada agora, não é? Já arrefeceu a tal forma que já ninguém se lembra sequer que tu existes. Estão a ver? Então isto são ter ativos digitais fracos. Eu preciso de fazer esta análise, esta consultoria àquilo que eu tenho, para perceber o que é que eu realmente posso mudar ou não. E se os meus ativos digitais estão a jogar a favor daquilo que são os meus objetivos ou não. O problema também na captação de leads, ou quando elas são poucas, não é? Ou poucas ou mais, pode estar também durante a captação. Durante a captação eu posso ter uma taxa de conversão baixa, isto quer dizer que eu vou ter sempre uma quantidade altíssima de energia para colocar tráfego no meu site, que depois vou converter a um baixo índice, certo? Ou as leads elas podem ser caras faça quê? O que é uma lead cara ou barata? Uma lead de 1 euro pode ser extremamente cara, uma lead de 50 euros pode ser extremamente barata. Caro ou barato é sempre relativo àquilo que é o meu revenue per lead. Se eu consigo monetizar as minhas leads muito acima daquilo que elas me custam, não importa o preço. Não importa o preço. Eu posso pagar 1000 euros numa lead se essa lead me der 5000 euros. Concordam comigo? Mas eu posso pagar 1000 euros numa lead para um produto de 20 euros? Obviamente que não. A não ser que, claro, existe ali um LTV associado, existe ali um upsell, downsell, cross-sell, sell stuff, all the stuff sells, e aí talvez a coisa vá, não é? Mas isso aí, para ter essa clareza, eu precisava ter isso muito bem mapeado de quanto é que eu consigo faturar com o cliente em média, não é? Portanto, qual é que é o meu revenue per lead médio, e aí eu já teria alguma previsibilidade, mesmo pagando alto por uma lead, tá? Ou até mesmo desqualificação de leads, mas aqui também entra um papel nosso, que é a qualificação de leads. O que é que eu posso fazer para nutrir mais as leads que me chegam? E muitas vezes parte aqui de conteúdo, muitas vezes aqui parte também por a forma como eu abordo aquilo que eu pergunto às leads no momento em que as estou a captar, e por aí vamos, tá? Olha, nós usamos muito um chatbot e funciona lindamente, porque o próprio chatbot meio que educa, meio que faz a pessoa perceber se aquilo é para ela ou não é para ela. Estão a ver? Muitas vezes o problema está aqui. Conversão baixa, e isso aí deve-se muitas vezes à fraca mensagem, está outra vez associado ao ponto 2, ou até mesmo à própria fraca conversão da landing page ou do site, não é? Portanto, não haver ali um encaminhamento lógico, e a pessoa nem sequer entender aquilo que tem que fazer, qual é o seu próximo passo. Isso aí pode encarecer as leads a um ponto em que elas deixem de ser rentáveis. A quarta etapa tem a ver com qualificação das próprias leads. E muitas vezes aqui existem problemas que são crassos nas empresas. Demora a contacta de forma errada. Sabem, tipo leads de alto valor, leads de alto ticket, em que a pessoa só manda um WhatsApp e espera pela resposta. Ou manda um e-mail e espera pela resposta. Gente, estamos muito mal. Estamos muito mal. Tu fazes isso quando tens extremo volume e a lead tens um revenue per lead, não é? Uma capacidade de monetização baixa. E aí tu tentas automatizar ao máximo para que o teu custo também não suba. Agora, quando tu tens uma receita altíssima por lead, tu vais estar a cortar no teu custo para abordar essa pessoa, ou vais lhe dar 20 segundos da tua vida, não faz sentido nenhum. Tá? Então, precisamos ajustar isto aqui também, não é? Portanto, se eu estou a trabalhar para um projeto em que a minha receita por lead média ela é alta, gente, ter o cuidado de pegar no telefone, falar com as pessoas, quebrar objeções, mostrar valor, amplificar a dor, trazer a força da solução para cima da mesa
E só assim é que a coisa se vai dar. Não sejam preguiçosos. A mim faz-me uma urticária quando as pessoas me dizem que então, como é que estão as leads? Eu mandei mensagem, mas ainda não responderam. Como assim ainda não me responderam? Um burro nessa cabeça, moço. Que tu vais ver se não te respondem. Qual é o teu trabalho? O teu trabalho é correr atrás do dinheiro. E há que correr atrás do dinheiro, gente. Principalmente em tickets maiores. Tá? Não vacilem. Muitas vezes a malta perde um montão de dinheiro aqui. É a diferença entre mandaram-te um e-mail para ti ou mandaram-te um formulário para ti, mandaram para o teu concorrente fez o que tinha que fazer e tu não. E a pessoa vai do outro lado vai pensar assim, bom, este gajo aqui já falei com ele, olha, mas a conversa fluiu bem, o outro está-me a pedir para eu responder a um e-mail, até logo. Lembrem-se, o vosso cliente tem cada vez menos tempo. Tá? Não negligencie o contacto humano. Mas eu não gosto de falar ao telefone. Olha, se calhar talvez fazer outra coisa. Sim, só para começar. Bem, só para começar, se calhar não devias estar à frente de um processo comercial, se calhar não devias eventualmente até ter uma empresa que precisa de fazer um trabalho comercial para gerar vendas, tá bom? Ou também tem alguém que faça isso bem, se tu não gostas de fazer, não é? Faz dinheiro para que isso aconteça, certo? Muitas vezes o processo é altamente manual e as leads arrefecem, leads não marcam reunião, lead não marca reunião, estas pessoas hoje em dia são todas umas mal educadas, deixam e depois não aparecem, não é? Também ou não marcam reunião ou não aparecem. Gente, o ano está do lado de cá. O que é que eu posso fazer para aumentar o show-up rate? O que é que eu posso fazer para aumentar a marcação de reuniões? O processo tem que estar do nosso lado, não está do lado do cliente, tá? E se nós otimizarmos as coisas, vamos fazer com que as nossas métricas subam ao longo do funil. Tão simples quanto isso. Então, ali de não aparecer, sabe? E, aquele não apareceu à reunião, nem lhe digo nada. Jantazinho, eu não quero trabalhar com eles. Pô, quem nunca se esqueceu de uma reunião, do que for, de uma apresentação, do que for? Quem nunca? Quem nunca? Não é? E na nossa corrida de dia isso não acontece. Às vezes nós marcamos coisas e podermos nos esquecer. Eu sei que desse lado algumas pessoas estão a dizer não, eu não sou essa pessoa. Para mim, palavra é vida. Está bem, também para mim, mas isto pode acontecer, tá? Imprevistos acontece. E eu penso sempre assim, que é, eu já fiz o mais difícil, que foi chegar a alguém potencialmente interessado no meu negócio e depois eu vou-me fazer de cu doce, que é, não quero. Sabem? Já fiz a parte mais difícil. Agora é follow-up, é remarcação. Pensem sempre quanto é que me custou angariar esta lead. Quanto dinheiro é que eu meti para ter esta lead aqui à minha frente, não é? E qual é o potencial valor que cada uma das leads tem no meu negócio? Então, pensem nisso antes de vocês descartarem aquilo que ainda está numa fase que talvez não seja ainda para descartar, tá bom? E muitas vezes há aqui negócio, malta. De pessoal que não atendeu à primeira, não atendeu à segunda, atendeu à décima e fez esse negócio na décima, tá? Não desistam tão facilmente daquilo que são as leads. O mais difícil já está feito e o mais caro também. Não existia também automatismos de follow-up, está tudo associado, a agenda fica depois com bastantes buracos e assim vamos e os negócios não andam, certo? E depois há uma quinta etapa que é conversão de lead em venda. Muitas vezes há este vacilo aqui, que eu até falei com a pessoa e tal, mas eu não consigo qualificar ao ponto dela virar cliente. E muitas das vezes é porque o cliente acha caro, não é? Ele acha que o nosso serviço é caro. Portanto, e quando ele acha que é caro, ele não vê valor. Ele não entende o valor da minha solução. Ou até ele não vê necessidade sequer para resolver aquele problema. Não é? Não tem sequer muitas vezes urgência na compra. E isto, gente, quando vocês têm o vosso ICP, não é? O vosso cliente ideal bem mapeado e quando vocês têm muita clareza sobre aquilo que é a vossa oferta, o valor da vossa oferta, não é? É meu trabalho, é minha obrigação amplificar o valor da minha oferta e amplificar a dor do meu cliente. Se o meu cliente sente que o problema que ele tem e a solução que eu lhe trago para esse problema não é efetivamente um problema, ele não vai querer resolver. Ele vai pensar assim, deixa estar o dinheiro aqui no meu bolso, está melhor, não é? Porque aquilo que eu tenho não é assim um problema tão grande. Porque quando as coisas doem, não é? Do lado de lá, as pessoas têm urgência em resolver. Quando dói, não é? Quando dói, as pessoas têm urgência em resolver. Quando não dói, a pessoa pode procrastinar, a pessoa pode adiar, pode... Sabem, ou quando a pessoa acha caro, caro o que é caro? Não é? O caro ou barato é sempre altamente relativo. Tem sempre a ver com os olhos... tem mais a ver com os olhos de quem vê do que propriamente de quem vende. Não é? Eu acho caro. Se tu achas caro, tu não vês valor. Não é? Há certas coisas que eu olho e acho extremamente caras e a minha mulher olha e acha extremamente baratas. Porquê? Porque o valor que eu dou às coisas é diferente do valor que ela dá às coisas. E então, do lado de cá, do lado do vendedor, nós temos a missão e a obrigação de demonstrar valor para o lado de lá. De fazer entender ao nosso cliente que aquilo que ele tem é efetivamente um problema e que ele tem a solução para esse problema. E que a vida dele vai melhorar muito mais depois de ele resolver esse problema. E aí, meus amigos, é quando o negócio se faz.
Check. Quando o cliente reúne os teus critérios, não é? Quando é o teu ICP te diz que é caro, vou pensar, ou não é prioridade, o teu problema está na tua oferta ou na tua comunicação. Não está nas leads que são fracas. Sabem, eu trabalho sei lá, de 2012 para 14 anos. Há 14 anos que eu trabalho com negócios de serviços e com centenas, foram anos, já não dá para contá-los. Hoje temos cerca de 50 clientes, não são tantos com os e-commerce e tal, mas temos de serviços só, devemos ter para uns 30 ou 40 na agência, não sei bem. Só de serviços. E nós ouvimos muitas conversas muitas vezes que as leads estão fracas. E muitas das vezes o problema não está propriamente nas leads. Às vezes sim, às vezes está. Às vezes a lead está desqualificada, às vezes a gente precisa de melhorar a oferta, às vezes a gente precisa de melhorar aquilo que é a nutrição da própria lead e tudo mais. Mas a maioria das vezes o problema está na percepção de valor. É as pessoas olhar para a página, olhar para o anúncio, olhar para a headline e sabem, tipo, preciso pensar, sabe? Quando tu bates no teu cliente ideal, aqui não existe caro, não existe vou pensar, não existe prioridade. Se existir, o problema está na oferta, está na tua comunicação. Tenho eu a certeza absoluta disto, tá? E é por aí então que eu vou começar a trabalhar, certo? Então, para fecharmos, e para fecharmos em grandeza, qual é a checklist fundamental para gerar mais leads e vendas? Eu não sei o estado em que tu estás neste momento, qual é o teu conhecimento do digital, qual é que é vamos dizer, a maturidade do teu projeto na internet, ou não, o que é que tu sabes, o que é que tu não sabes, por aí vai. Mas olha, eu começaria por aqui, se quisesse escalar um negócio de geração de leads. Fazer isto bem feito. Oferta bem definida, amplificação de dor e de solução. Não, malta, isto não é escrever qualquer merda. Vou fazer um site, o que é que eu ponho no site? Qualquer coisa. Pede ao ChatGPT, o ChatGPT faz. Pode ajudar, efetivamente é isso. Mas tu garante que o que lá está responde com precisão à dor do teu cliente. Faz com que o teu cliente se sinta estúpido quando ele não te compra. Faz com que o teu cliente se sinta mal por saber que ele tem um problema. É isto. Sabem? Eu ganho dinheiro a resolver problemas. Se as pessoas não tiverem problemas, eu não ganho dinheiro. Tão simples quanto isto. Se tiver toda a gente bem, feliz, a ganhar muito dinheiro, se as empresas, olha, no caso da minha agência, se as empresas estiverem todas a ganhar bué de dinheiro, a fazer coisas inacreditáveis, eu vou à falência. Eu ganho dinheiro com os problemas dos outros. Quando as empresas querem mais, querem fazer mais, não estão satisfeitas. E é em cima dessa insatisfação, é em cima dessa vontade de quererem fazer mais, que eu vou construir a minha narrativa. Naturalmente, não é? Porque eu não vou conseguir vender a alguém que está extremamente feliz e satisfeito com aquilo que tem. Como é que eu vou vender? A pessoa vai olhar e vai dizer assim, não é prioridade, eu estou bem. Para que é que eu quero aquilo? Então, tenham isto em consideração, tá? Eu preciso amplificar a dor e a solução. Eu preciso mostrar ao meu cliente que com a minha solução ele vai muito mais rápido e muito mais forte. Constrói também ativos digitais que sejam fortes, landing page, site, as tuas redes sociais, as tuas listas de e-mail e trabalhas. Começa por aí, começa por construir estes ativos que te vão durar anos. Muitas das vezes, não é? Então, constróis com brio. É preferível estar em menos sítios, por exemplo, no caso das redes, do que estar em todos e depois não fazer coisa nenhuma. Usa ferramentas de apoio, começa simples, mas tem as coisas organizadas e estruturadas, um CRM, começa pelo, sabe, Google Sheets, gente. Google Sheets, eu ainda uso o Google Sheets para muita coisa mesmo da minha vida nós usamos o Google Sheets. Funciona, tá? Começa simples e depois evolui. Começa com WhatsApp, começa com e-mail, começa com SMS, começa com alguma coisa que tens à tua mão e tu já sabes fazer. Não queiras implementar a solução de CRM, de tecnologia, de ferramentas XPTO que custam um valor de dinheiro se tu ainda nem sequer fazes o básico bem feito. Começa simples, melhora lá na frente, principalmente quando tiveres mais volume. Amplificação da tua mensagem a toda a hora. Queres vender mais, tens que mostrar mais. Cria mais conteúdo, amplifica esse conteúdo, faz mais anúncios e amplifica esses anúncios, põe volume. Gente, querem ter muitas leads, têm que aparecer a muitas pessoas. É linear, não há hipótese. Se tu apareces a 1000 pessoas, a probabilidade de teres uma lead é baixa. Se apareces a 10.000, é 10 vezes maior. É assim que as coisas funcionam, tá? O meu orçamento para anúncios e o número de leads que eu capto, eu não vou dizer que há uma correlação perfeita, porque não existe. Tipicamente os ganhos são decrescentes. Quanto mais nós investimos, a tendência é que as leads se tornem mais caras e menos volume, mas existe uma correlação em que aumentas orçamento, aumentas leads, tá? E esta correlação, ela é factual. Eu chego a mais pessoas, eu impacto mais pessoas, mais negócio eu consigo gerar. That's it. Faz ads para a tua oferta, põe volume é tudo, é crítico nos negócios. Às vezes as pessoas têm um serviço incrível, têm uma oferta incrível, tudo é incrível, o negócio vai ao charco por um motivo: venderam pouco.
Venderam pouco. E se eu não quero vender pouco, se eu quero vender ao ponto em que eu consigo gerar liquidez para mim, que eu consigo gerar lucro para mim, não é? Eu preciso de ter volume. Sabem? Eu preciso de ter volume. Porque se eu tenho uma infra que me tem um determinado break-even point, não é? Que tem um determinado custo de operação, se eu ponho pouco volume nessa mesma operação que tem um custo alto, eu vou ao charco. E não é por falta de oferta, não é por problema às vezes na minha oferta, às vezes o nosso problema é só o volume. Às vezes as pessoas não conseguem perceber que elas podiam ter uma empresa 10 vezes mais, simplesmente se elas investissem 10 vezes mais, porque tudo o resto está perfeito. Estou a ver? A maioria das vezes isto não acontece, tá? Mas muitas vezes o problema das empresas está no volume. Elas não prosperam porque não têm volume, e como têm custos operacionais relativamente altos, o pouco volume que elas geram de vendas depois não consegue cobrir esses mesmos custos. Testa diferentes abordagens naquilo que são as tuas sales calls. Começaria por aqui, fazer os meus scripts, perceber que mensagens é que ressoam mais no meu cliente-alvo e otimizando isso aí ao longo do tempo. A campanha de perto dos KPIs, além de os definir, não é? Fazer isto aqui logo no início, definição de KPIs e, gente, dashboards automatizados e atualizados ao minuto. A toda a hora. Eu hoje tenho um bot no WhatsApp, tenho um grupo com a minha equipa que eu mando para lá, marco o bot e digo, faz-me o relatório até o dia de ontem. Ele diz-me assim, faturação, break-even point, número de vendas, estamos em prejuízo, estamos em lucro, qual é o percentual dos nossos objetivos, onde é que a gente está, como é que tem sido a tendência dos últimos 7 dias. Gente, não há desculpas para isto. Não há desculpas para isto. Não há, sabem, tipo, quantas leads é que tiveste este mês? No mês passado? Não sei. Quanto é que te custou uma lead? Não sei. Quanto é que te custou de um cliente? Não sei. Qual é a tua taxa de conversão? Não sei. Gente, isto é crítico. Quem tem um negócio e não sabe as suas métricas, isto é crítico. É crítico. É o tal diagnóstico. Tu não consegues diagnosticar, tu não consegues curar. Tens um gravíssimo problema. Comecem por aqui. Comecem pelas bases, pelos fundamentos. Comecem por entender como é que as métricas se relacionam. E o que é que vocês comecem a associar ações a métricas. Eu quero estes objetivos. O que é que eu preciso fazer para atingir estes objetivos? Mas eu não sei, Roberto. Estuda, caralho. Estão 135 sextas-feiras ímpares aqui. Falo disto aqui em 20 ou 30% das lives. Tenho o programa da Aceleração Digital com mais de 1000 horas de conteúdo e que muitas dessas horas eu falo sobre negócio. Temos o laboratório da IA, onde eu mostro de fio a pavio como é que vocês conseguem automatizar grande parte dos processos repetitivos aí do vosso negócio. Hoje em dia não existe desculpa de não sei. Não existe. Desculpem. Desculpem eu. Tá? Não existe. É preguiça autêntica. Eu, tendo um negócio, vou-vos dizer isto aqui com maior sinceridade e maior franqueza mesmo. Eu ter um negócio sobre o qual eu não tenho previsibilidade e eu estou simplesmente dependente da sorte, eu nem dormia. Gente, porque há uma coisa que é previsível. Às vezes a malta não tem previsibilidade nos resultados, mas há uma coisa que eles têm previsibilidade, que é os custos. A conta bem, povo. O recibo do salário bem, a conta da luz bem, a conta do advogado bem, a conta das ferramentas bem, a conta dos anúncios bem, a conta de eu viver, de eu comer, porque eu não me alimento de oxigênio. Ela bem todos os meses. Essa, meus amigos, ela é certinha. Eu sei qual é que são os custos todos os meses. Essa é certinha. E a receita? Às vezes corre melhor, às vezes corre pior, e aí temos um problema, amigo. Entusiasmei-me. 33 minutos. Olhem, eu acho que está bom de dizer-vos só o seguinte: se isto faz sentido, olha, se não faz sentido, também não tem mais nada para vocês. Olha, dás a no follow ao meu canal, mano, esquece, olha, sei lá, tanta coisa fixe cá no YouTube para ver, cãezinhos, e agora com o IA, coisas, sabem, mesmo engraçadas de ver. Mas se isto fez sentido aqui para vocês, olha, se não fez, eu peço desculpa pelos 30 e tal minutos que perdeste aqui da tua vida. Sei lá, vi eles não voltam. Olha, é uma aprendizagem para ti. Começa a pensar melhor onde é que tu pões o teu tempo. Começa por aí, sabes? Para gerar o melhor resultado, começa a perceber se eu estou por o foco, não é? Nos meus 80-20. 80% das minhas ações, como é que é? Não, 20% das minhas ações vão gerar 80% dos meus lucros. Tenta perceber onde é que estão esses 20% e ignora estes 80% e provavelmente eu encaixei-me lá, se foi o caso. Se não foi o caso, evento.sparteds.pt, alguns aí no chat também há de ter aparecido. Apareçam 27 e 28 de março, vamos fazer um evento muito giro, onde nós vamos desconstruir todo este processo. Sabem? Como é que nós temos altíssima previsibilidade na geração de negócio e no crescimento do negócio? Nos últimos 12 meses, na verdade até foi menos que 12 meses, mas podemos olhar para um framework, posso olhar para 10 meses, 9 meses, mas nós mais ou menos em 9 meses triplicamos o negócio da agência e temos previsibilidade de o duplicar nos próximos 9, 10 meses, e é esta metodologia que nós utilizamos. É uma metodologia de escala, uma metodologia agressiva, é uma metodologia para quem quer pôr negócios a prosperar, fazer muitas e muitas mais vendas, sabem? Onde na empresa toda a gente está ciente que o principal pilar que nós temos são vendas.
é a principal coisa que a gente faz, são vendas. E isto não quer dizer que a gente entregue mal, até pelo contrário, nós temos cada vez entregue muito melhor, muito também com a ajuda de inteligência artificial, e tudo isto aqui que eu estou a falar, desde o nosso processo comercial, a transformar mais leads em vendas e a utilizar a IA e a automação dentro do nosso negócio, olhem só que sorte. Por meia dúzia de euros, vocês vão poder estar neste evento, que para quem tem um negócio é literalmente meia dúzia de euros, a aprendizagem que vocês lá vão ter acesso a todo este nosso processo. E olhem, mais do que isto, enfim, só se eu for à vossa empresa e me sentar na vossa cadeira e vos despedir e fazer o trabalho por vocês, eu mais não consigo fazer, tá bom? Aproveitem esta oportunidade, o evento vai ser realmente incrível, 27 e 28 de março de 2026, no Porto. Vou estar lá eu e a minha equipa e vamos falar não só de marketing digital, não só de métricas, mas muito também de processos e muito de estratégias, e muito boas para vos pôr a pensar com prosperidade aí para cima. Gente, beijos, abraços. Foi mais uma sexta-feira ímpar. Adiós, adiós e bom fim de semana. Cuidado com a neve. Olhem, lembro-me uma vez na República Checa, foi dos maiores malhos que eu dei na minha vida, sabem? Ia eu com uma sapatilha rasa, aquelas Adidas assim, de sola quase rasas, e o chão estava congelado. Cuidado, que às vezes aquela neve, a neve que é fluffy, sabem, que é fofinha, essa não mete medo a ninguém. Agora, quando aquilo passa para um estado de congelamento, aquilo fica mesmo duro, sabem? Dos maiores malhos que eu dei na minha vida. Eu assim, não, só vou à rua também levar o lixo, nada, está tudo bem, posso ir com estas sapatilhas, até ia mal agasalhado, porque também era só deixar o lixo. Ao virar da esquina na rua, que ainda malho, olha, eu não sei como é que eu me parti todo, eu não sei como é que eu não fiquei ali. Estou a ver? Eu não sei como é que eu não fiquei ali, por causa da neve. Cuidado, e os carros também patinam. Tenham cuidado, beijinhos, abraços e vemos na próxima sexta-feira em par. Fui!